Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Feliz 2022, estamos aqui mais uma vez para compartilhar um devocional da comunidade cristã Hebron. Hoje a nossa palavra está em Juízes 13, você pode pegar a sua Bíblia, acompanhar junto comigo. Nós vamos falar sobre um libertador de Israel. Juízes 13. Os israelitas pecaram uma vez mais contra Yahvé, o Senhor, e por esse motivo ele permitiu que sofressem por 40 anos sobre o domínio dos filisteus. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: Tu és estéril e não tiveste filhos. Contudo, conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado. Não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel, do jugo dos filisteus. Em seguida, a mulher foi contar tudo ao seu marido e disse: Um homem de Deus me falou. Um homem que tinha a aparência do anjo de Deus. Tal era o seu poder e majestade. Não lhe perguntei de onde vinha, tampouco me revelou o seu nome. Mas ele me prometeu: conceberás e darás à luz a um filho. De hoje em diante não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe até a morte. Amém? Olha que história interessante. De repente, o anjo do Senhor apareceu. E nesta manhã eu quero começar esse devocional dizendo para você que de repente o Senhor pode chegar até você trazendo boas notícias. Amém? O que estava acontecendo aqui? Os filhos de Israel, eles ficaram nas mãos dos filisteus por 40 anos. Os filisteus, eles dominavam as cidades, os campos, as plantações, todo o plantio, quem dominava eram os filisteus. 40 anos é uma vida. Mas, quando ninguém mais esperava, aconteceu algo muito interessante. A palavra de Deus fala que o anjo do Senhor apareceu. A palavra do Senhor diz: Deus apareceu. E Deus fala: eu vou livrar Israel. Então a situação, por mais desconfortável que ela possa parecer, por mais desconfortável que ela seja, Deus não vai deixar passar do limite. Creia, Deus vai trazer um escape, Deus vai dar um jeito. Deus, ele se levantou do seu trono e ele fala: agora chega, basta, eu vou libertar Israel. E a palavra está dizendo que havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, E era um dia comum, era um dia normal, um dia como qualquer outro. Mas entendam, os milagres mais fantásticos que ocorreram na Bíblia foram em dias normais, foram em dias comuns. Quando Davi se tornou rei, foi um dia comum. Quando a Esther se tornou rainha, foi um dia normal. Mas a palavra de Deus está dizendo que Deus vai à casa de um homem da tribo de Dan. Mas este homem não estava em casa, estava apenas a sua mulher. E ele fala para a mulher: tu és estéril, nunca concebeste, mas agora você conceberás e darás à luz a um filho.
Mas por que o Senhor vai na casa deste homem que era da tribo de Dan? Por que nesta família? Então, tudo aquilo que Deus faz por nós ou por alguém, sempre haverá indagações. Mas por que ele? Mas por que a bênção sobre a vida dele? Mas por que a bênção sobre a vida dela? Mas por que o favor de Deus sobre aquela pessoa? Por que não eu? Sempre vai ter esse olhar, né? Esse olhar um pouco até invejoso. Tipo assim, eu gostaria de ter recebido essa bênção. Por que eu não recebo o favor? O nome do marido dessa mulher era Manoá. E Manoá não estava em casa. Mas o anjo fala para aquela mulher, você vai gerar. Então Deus, ele não foi ali na casa de Manoá, da tribo de Dan, porque ele não tinha outra opção. Não. No reino de Deus não tem espaço para o acaso. Mas por que o Senhor vai ali na casa de Manoá, da tribo de Dan? Deus, ele só foi ali naquele lugar, porque a Bíblia diz que Manoá tinha uma linhagem, ele vinha de uma linhagem. Então, a maioria das coisas que Deus fará nas nossas vidas é por causa que nós temos uma linhagem. E Deus, ele foi na casa de Manoá para gerar na mais improvável das mulheres, porque aquela mulher, ela era estéril, ela não podia gerar. Ela não podia ter filhos, mas o Senhor fala para ela, você vai gerar. Mas entendam, por mais que ela não pudesse gerar, ela era casada com um homem que tinha uma linhagem. Manoá era da linhagem de Dan. E quem era Dan? Dan era um dos filhos de Jacó. E quando Jacó ele está para partir, quando ele está para morrer, o que ele faz? Ele chama os seus 12 filhos e começa a dar desígnio para cada um deles. Ele começa a dar destino, deixar um legado para cada um. E olha o que ele diz para Dan. Dan, tu serás como uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo, de modo que o seu cavaleiro cairá para trás. Dan, tu serás como as demais tribos dos teus irmãos. Dan, tu defenderás o direito da sua própria gente. Então, o pai dele dá esse legado para ele, dá esse desígnio para ele. Dan, ele questiona, né, o seu desígnio. Mas quando o pai dele dá esse desígnio para ele, ele crê naquilo que Deus falou para ele, naquilo que o seu pai disse para ele. Então, é o destino que ele recebeu do seu pai. Ele fala assim, você será como a serpente que morde o calcanhar do cavalo, do teu adversário, e faz o teu adversário cair para trás. Você será como as demais tribos de teus irmãos. Só que tem um detalhe. Quando seus irmãos precisarem de defesa, quem se levantará para defendê-los, quem se levantará para defender Israel, será você. Então, se passou muitos anos, mas um dia, Deus cumpre a palavra que o pai dele lançou para ele. Então, nesta manhã, eu quero chamar a sua atenção. Você tem deixado uma linhagem santa, você tem dado um desígnio para os teus filhos, você tem deixado um legado para os seus filhos, você tem abençoado os seus filhos. Porque, amados, tudo o que você lançar de bênçãos para a vida dos seus filhos pode demorar, mas um dia vai se cumprir. Mas quem dá desígnio para os filhos são os pais. Por isso, nesta manhã eu quero convocá-lo, eu quero chamar a sua atenção para que a partir de hoje, se até hoje você ainda não pensou nesse assunto, ou talvez você não tenha convicção sobre isso, que a partir de hoje você tome uma decisão de abençoar teus filhos, de dar destino para eles, de dar desígnio para eles, de lançá-los
diante dos pés do Senhor, declarar palavras de Deus sobre a vida deles. A partir do momento que nós fazemos uma aliança com Deus Pai Todo-Poderoso, com Jesus, o Filho de Deus, e com o Espírito Santo, a partir deste momento, Deus nos dá novos nomes. Deus, ele coloca um legado nas nossas vidas. Ele mesmo deixa um legado para nós. Por qual motivo? Para que a gente possa servir a nossa nação, para que a gente possa servir outras nações. Então, nesta manhã, eu quero convocar você. Eu quero declarar que, de repente, o Senhor pode entrar na sua casa trazendo boas notícias. Então, que você possa voltar ali nesse livro de Juízes, ler todo o livro, ler mais uma vez o capítulo 13, pedir para o Espírito Santo trazer mais revelações para a sua vida. Mas o que eu quero deixar para você nesta manhã é que você tenha autoridade sobre a vida dos teus filhos. Tudo depende daquilo que você vai lançar sobre a vida dele, daquilo que você vai declarar sobre ele. Mas que você tenha certeza que um dia essa palavra, ela se cumprirá na vida dos seus filhos. Então, que você possa deixar uma linhagem santa, que você possa deixar um legado, um destino para a vida dos seus filhos. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.